Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento. A gente está começando com mais um programa, o Conexão em Foco, hoje para tratar de um assunto muito interessante e muito importante que poucas pessoas desconhecem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na região. A gente vai falar hoje sobre a Casa de Acolhimento aqui de Santa Cruz e como convidada nós temos a coordenadora da Casa de Acolhimento, que é a Fabiana Arruda, não é isso, Fabiana? Isso, boa noite a todos, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Fabiana, como eu havia dito aqui para o pessoal, poucas pessoas desconhecem, né, do que se trata a instituição, como ela funciona. Aqui em Santa Cruz, há quanto tempo a casa de acolhimento funciona? Você sabe dizer? Ela já existe, se eu não estou equivocada, há uns 15 anos, né? Ela foi fundada por uma lei municipal e hoje ela atende, desde a sua fundação, ela tem um limite, né? São 20 acolhidos, entre crianças e adolescentes. Hoje nós estamos com a capacidade máxima, temos 20 acolhidos na casa, 5 adolescentes e 15 crianças, de 0 a 17 anos. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer aqui, né, sobre a quantidade de adolescentes e crianças sempre em situação de vulnerabilidade, não é isso? Isso. Como a gente estava conversando aqui em off, né, muitas pessoas imaginam que a casa de passagem, que é como é conhecida popularmente, que hoje é o nome casa de acolhimento, as pessoas pensam que lá tem marginais, lá só tem bandido, não sei o quê, mas não é essa a realidade. Casa de acolhimento é uma instituição para acolher, né? Ela é uma instituição governamental, é mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e da Mulher, e é gerida pelo Poder Judiciário. Então, a secretaria ela custeia todas as despesas e o judiciário é quem determina o que vai ou não acontecer com essas crianças e adolescentes, né? Os adolescentes que estão lá e as crianças que estão lá tiveram alguma violação de direito. O que significa isso? Tiveram o direito violado ao cuidado, à alimentação. Muitas vezes os pais fazem uso de alguma droga e colocam essas crianças e adolescentes em risco, né? Outras vezes, essas crianças e adolescentes são vítimas de violência física, psicológica, sexual, né? Então, são situações bem gritantes que o que leva a essas crianças serem levadas para a casa de acolhimento, né? São direitos básicos violados por pessoas familiares ou por próximos. Na grande maioria são as próprios familiares, por isso que eles estão lá. Porque geralmente quando é o violador é um vizinho, é um amigo, aí a família ela não foi a culpada, não deixou essa criança em risco. Então, quando o fato acontece, geralmente a criança permanece na família. Mas quando chega ao ponto de levar para a casa de acolhimento, é que infelizmente foi a própria família que violou esse direito. É num caso já extremo. Extremo. Todas as crianças e adolescentes que estão lá, elas tiveram direito violado pela família, por pai, por mãe, por tio, por avô, e elas têm que ser, né, infelizmente, retiradas da família para que a gente possa tentar ajudar elas se reconstruírem e muitas vezes a gente tenta também reconstruir as famílias, porque acompanha a família também. A casa de acolhimento tem uma equipe técnica que a gente, além de cuidar da criança, a gente também tem que cuidar da família. Porque tem muitas situações de alcoolismo, drogadição na família. Então, a gente dá oportunidade para essas famílias se recuperarem e, posteriormente, estar recebendo essas crianças e adolescentes de volta. A casa de acolhimento, ela não é uma sentença, né, Fabiana? A família que de repente está passando por uma situação dessa, né, de alguém se recuperando aí do vício com droga ou com álcool, vai dar a oportunidade de restabelecer aquele vínculo, né? A Isso. casa de acolhimento, ela não é
uma sentença para quebrar esse vínculo familiar. Isso, não. Que inclusive, quando a criança ingressa ou o adolescente ingressa lá na casa de acolhimento, dependendo da situação, qual foi o risco que essa criança ou adolescente foi colocada pela família, a gente já inicia um fortalecimento de vínculo, para que a família possa entender e compreender que aquela criança e aquele adolescente precisa ser cuidada. E aí a gente vai dar direcionamentos, encaminhamentos, se for o caso de drogadição, alcoolismo, a gente encaminha para os órgãos que vai ajudar, como o CREAS, CRAS, os alcoólicos anônimos, CAPS. A gente tem todo esse direcionamento para ajudar aquela família a se reconstruir, se organizar, para que possa receber essa criança ou esse adolescente de volta, né. Então, imediatamente, a gente já começa fortalecimento de vínculo. Eles visitam as crianças lá, toda semana tem visitas agendadas, acompanhadas pela equipe técnica. E aí eles vão estar recebendo esse atendimento e essa orientação, que grande parte dá certo. Graças a Deus a gente tem conseguido ajudar as famílias e eles acabam se reconstruindo e recebendo essas crianças e adolescentes de volta. E são vocês que fazem esse acompanhamento, a respeito dos pais, para saber se eles estão aptos a receber essa criança ou adolescente de volta? Isso. Além da equipe técnica da casa, ela é composta por uma advogada, psicóloga, assistente social, uma pedagoga, uma supervisora e eu como coordenadora. E temos 6 cuidadores, 24 horas, se revezando, 2 cozinheiras, 2 motoristas, 2 vigilantes e um auxiliar de serviços gerais. Então, a gente tem 20 pessoas diariamente trabalhando em prol dessas crianças e dos seus familiares. Além da nossa equipe acompanhar semanalmente, faz visitas na residência das pessoas, dessas famílias, o Poder Judiciário também tem uma equipe técnica que acompanha também, que a gente passa as informações para o Judiciário, mas a equipe técnica vai lá também ter o olhar da equipe técnica do Judiciário para garantir que aquela informação que a gente está passando é verídica, que a família está apta para receber ou não a família, a criança, o adolescente, que muitas vezes, infelizmente, a gente vai conseguindo, chega um período que a família tem uma recaída, a gente tem que começar tudo de novo. Aí, muitas vezes, a criança ela passa mais de um ano na casa de acolhimento, porque hoje a legislação diz, eu esqueço qual é o artigo na lei que diz que crianças e adolescentes em acolhimento institucional, eles têm que passar no máximo 6 meses. Mas aí, às vezes, passa mais de 6 meses por conta dessa situação, que os pais, às vezes, têm recaída, quem é usuário de droga, quem é alcoólatra, quem não consegue permanecer no trabalho, né, que continua na mesma situação de negligência, porque primeiro eles têm que deixar de negligenciar eles próprios, para poder eles estarem conscientes que não podem mais negligenciar seus filhos. E aí isso é feito um trabalho, muitas vezes de formiguinha, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, muitos resultados positivos. Tanto que a gente só tem 2 adolescentes lá hoje aptas para adoção, porque o restante da família a gente ainda está Tentando tentando reestruturar. reestruturar para que eles possam retornar para o seio da família. Quando a gente não consegue com pai e mãe, aí a gente tenta tio, avô, vai procurando família extensa que tem interesse e que a gente possa conseguir fortalecer esse vínculo e verificar se de fato aquela família, aquele familiar está apto para receber essa criança, esse adolescente de retorno. Ô Fabiana, há quanto tempo você está na coordenadoria da casa? Eu estou há 1 ano e 3 meses. Eu fui conselheira tutelar por 2 mandatos, por 8 anos, que me ajudou muito, aprendi muito e hoje estou há 1 ano e 3 meses na casa de acolhimento. Mas trabalho com crianças e adolescentes há 27 anos, que a gente tem um projeto social aqui em Santa Cruz e aí a gente não tem como sair, é do Faz sangue. parte do propósito de Faz vida, né? parte, Faz é. parte do propósito. É importante eu dizer aqui para vocês também que eu estive lá na casa de acolhimento para produzir uma matéria, acho que há um ano atrás, né? Isso. Há um ano atrás, mais ou menos, e eu fiquei um tanto quanto encantada e também emocionada com o ambiente. Eu tive a oportunidade de dar um pulinho ali na cozinha, vi que uns doces estavam sendo produzidos, as crianças ansiosas para comer um pedaço daquele É doce, né? verdade.
tinha um bebê também, lá tem Uhum. acompanhamento de uma babá, né, que Isso. que ficava cuidando do bebê, Uhum. e muitas vezes eles até não têm muita noção do que está É acontecendo, não é isso? verdade. É, eles são muito carentes de afeto. Eles chegam lá com uma carência de afeto muito grande. E muitas vezes até o desabrigamento é sofrido para eles, porque eles pegam um vínculo fortíssimo com a equipe. Porque somos nós que damos carinho, atenção, um abraço. Quando a gente chega lá, eles dizem, tia, um abraço. Aí a gente vai dar abraço, aí eles vão se apegando. E aí é por isso que é tão importante as visitas semanais, o fortalecimento do vínculo da família, para que eles não percam, né, de vista de onde eu vim, quem é meu pai, quem é minha mãe, porque eles são tão pequenos que passou um exemplo, passou uma família, passou um mês sem ir visitar, e a criança só tem 1 ano e meio. Quando a mãe foi, ela foi com o cabelo cortado. A criança chorou horrores para não ir para o colo da mãe, porque já estava desconhecendo. Né? Porque também assim, a gente fortalece o Sim. vínculo, só que a família também tem que querer. Né? A gente não pode forçar. É porque precisa que o afeto seja verdadeiro, não seja forçado. A gente, para amar alguém, a gente tem que amar de verdade, não porque alguém está pedindo para você fazer isso. Né? Hoje a gente tem 4 grupos de irmãos. Um com 4, todos menores de 5 anos. Um com 3, 2 com 3, um com 2 e temos uma bebezinha também que chegou agora recentemente, que também está apta para adoção. Ela tem 2 meses e a família teve problemas com drogas, enfim, abandonou ela no hospital e ela hoje está apta para adoção. Aí, quem tem interesse em adotar, procura o Poder Judiciário. Quero pedir licença a você para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem que estar na lista de adoção, tem todo um processo, e quem está para adoção, habilitado para adoção, já Não é só ir na casa de acolhimento e dizer que tem é. interesse em adotar essa criança, né? Você tem que procurar o poder judiciário, se Isso. colocar à disposição, passar por todo um procedimento e diversas etapas para passar, né? É Por isso, para isso, ser pela habilitado adoção. para poder participar do processo de adoção. Temos 2 adolescentes também, tem pessoas que podem sentir interesse, né, elas estão aptas para adoção também. Só que aí uma já tem 16 anos, ela já está aceitando que ela não vai conseguir uma família, ela já trabalhou isso na mente dela e ela disse: "Eu já vou sair daqui para minha casa e eu não quero mais ser adotada". Mas aí acho que se aparecer alguma família que tem interesse, que ela se identifique, acho que é possível, tudo é possível. Mas, mesmo que ela tente trabalhar na mente dela, né, que ela não quer mais a companhia de uma família, a gente, diz que psicologicamente isso traz um impacto muito grande, né, É, talvez muito forte, deixa a gente vulnerável em algumas situações. A é gente verdade. tenta manter uma casca forte, É, de que é resistente psicologicamente, mas às vezes acaba cedendo a alguns comportamentos é, justamente por conta de uma fragilidade. é verdade. No caso dessa menina, ela tem uma irmã também que está lá, né, então assim, eu também acho ela é uma menina muito cabeça, assim, sabe, ela tem desejo de estudar para ser juíza. Ela já vem estudando, inclusive ela pediu ao juiz, em uma das audiências, um livro falando sobre a Constituição. O juiz presenteou ela com os livros e ela não larga os livros. Então, ela é bem esforçada. Eu acho que ela quer provar para a família que ela tem potencial e eu tenho quase certeza que ela vai conseguir. Ela já trabalha, ela tem 16 anos, ela já trabalha como jovem aprendiz. E ela disse: Eu vou comprar minhas coisas da minha casa e vou preparar a minha casa. E quando eu estiver estabilizada, eu vou pegar minha irmã. Então, ela é bem cabeça, assim, é lindo de ver, porque também existe todo um trabalho com ela, né, tem psicólogo diariamente. A gente está sempre conversando sobre o que ela precisa Diariamente ter. as crianças passam por um Tem o acompanhamento? psicólogo diariamente, sempre que eles estão querendo conversar, porque na verdade o atendimento psicológico lá não é clínico, é um atendimento institucional. Aí é quando a criança precisa conversar: "Tia, eu quero conversar, não estou legal". Às vezes a própria psicóloga chama para conversar quando vê que eles estão um pouco deprimidos. A gente deixa eles bem à vontade, para que não seja aquela coisa. O que é muito importante até mesmo por uma questão de autoconhecimento, né? Sim, sim, com certeza. Então,
Assim, não é porque eu trabalho lá, mas eu desde sempre admirei muito o trabalho da Casa de Acolhimento, né. Recentemente, a gente teve uma adolescente que ela atingiu a maioridade, e ela foi morar sozinha. Eu fiquei muito feliz quando eu fui na casa dela. A casa dela toda montada, ela está trabalhando, ela é toda feliz: "Eu estou na minha casa, tia". Então, assim, é muito gratificante, sabe, a gente vê que o trabalho da gente vai trazer dignidade para aquela pessoa. A pessoa teve um histórico de sofrimento lá atrás, É, passou 4 anos dentro de uma casa de acolhimento, a família rejeitou, então, assim, não é fácil, né. Por mais que a gente dê trabalho, eu creio, um adolescente dê trabalho, mas eu acho que todo mundo merece uma chance. Quem foi a pessoa que quando adolescente não deu trabalho, né, não tem isso. Mas enfim, eu fiquei muito feliz, muito gratificada em saber que a gente forneceu para aquela jovem uma oportunidade que ela agora vai começar a vida dela, do jeitinho que ela quer, ela está estudando, trabalhando. E isso tudo foi um trabalho feito lá atrás, quando ela entrou. Ela era muito sim. tímida, muito retraída, por conta de tudo que sofreu. E a gente conseguiu fortalecer ela com o trabalho. Então, Dá mais segurança para ela mesma, com né? certeza. Isso é muito bom. Ô, Fabiana, qual é o perfil mais comum das crianças que chegam para vocês atualmente? É a questão familiar? O que vocês observam mais que é muito comum? Olhe, infelizmente, o que é mais comum é o uso de drogas e álcool na família, por parte de pais que fazem uso excessivo e acaba deixando as crianças em situação de risco. Muitas situações as crianças ficam sem alimento, os pais não conseguem suprir o básico, né, que é alimento, higiene, escola, vacina. E aí, felizmente, chega a esse ponto, né, quando o conselho tutelar ele recebe a denúncia e vê que, de fato, tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes o contexto da família extensa é o mesmo. Sim, E aí não tem como a gente tirar de uma família com um problema e colocar uma família extensa com o mesmo problema. Aí, muitas vezes, o direcionamento ideal é para casa de acolhimento, para que a gente possa ajudar essa família a se reerguer, se reestruturar, para depois receber. Mas esse é o fator mais gritante, é a questão do uso de drogas e bebidas alcoólicas. a gente pode até, por exemplo, presenciar, né? É uma família onde uma mãe acaba perdendo dois, três filhos porque se envolveram com crime ou usuários de drogas que foram assassinados. Eu já vi isso em São Domingos, aqui do lado. Eu, como repórter, presencio isso diariamente. E às vezes a gente chega a se perguntar, né? Mas fulano de tal foi o primeiro que morreu e os outros irmãos, presenciando isso, convivendo com isso, ainda acabaram escolhendo o mesmo caminho até acabar sendo morto também. Muitas vezes a gente não entende, né? A gente não entende que o ambiente muda, Muda, muda muda. e ele influencia, né, infelizmente, é porque, cortando você, mas eu como trabalho com criança há muito tempo, eu consigo observar que criança, ele só faz o que ele vive, o que ele ouve e o que ele vê. Ele reproduz, por quê? Principalmente dos pais. Os pais são minha referência, são meu espelho, são as pessoas que eu quero me espelhar. Então, se meu pai faz isso, então eu vou fazer igual, porque é o bom, é o certo, que é o meu pai que está É a fazendo. referência, né? É a referência. Então, infelizmente, acabam reproduzindo o que vivem, né? E aí, muitas vezes, eles acabam nessas situações, sofrendo por conta dessas negligências, que isso constitucionalmente é negligência, né? A gente negligenciar o filho, a educação, a alimentação, que é o básico, né? Sim. Muitas crianças estão lá, antes de estarem lá, elas, segundo as denúncias que chegam através do Conselho Tutelar, que grande parte é o Conselho Tutelar que acolhe, que as crianças ficavam pedindo comida na casa dos vizinhos, porque os pais estavam drogados dentro de casa ou alcoolizados, né? Então, isso é uma coisa inaceitável, porque comida é o básico para toda criança, para toda pessoa. E a fome dói, né? Pois é. É só reiterando, como Fabiana disse, é o problema que ele se estende para a família extensiva, né? Por É exemplo, isso. o pai, a mãe é usuário de drogas ou são
tem problema com alcoolismo. Não vão tirar a criança de um ambiente desse para estender para um tio ou uma tia que tem o Que tem o mesmo mesmo problema, hábito, é. né? Que sofre Infelizmente, com o não mesmo. tem como. A gente às vezes tenta com uma madrinha, que às vezes tem, aí a gente fala para o juiz: "Olha, tem uma madrinha que tem um afeto, a criança tem afeto. Aí vamos trabalhar a madrinha". Aí a gente começa a visitar a madrinha, a madrinha vai visitar. E aí o juiz dá a guarda para aquela madrinha e dá o direito de visita aos pais, para também não perder o vínculo com os pais. Porque em momento nenhum a ideia de tirar as crianças e adolescentes da família é puni-los, é de ajudá-los a sair daquela situação e melhorar a própria situação para que possa estar com essas crianças e adolescentes com o direito garantido. Porque o acolhimento institucional ele é o último do último dos recursos, quando toda a rede de assistência esgota todas as possibilidades de recuperar aquela família. Que eles não acolhem assim de uma hora para outra. Sim. Eles fazem todo um trabalho, um acompanhamento, o Conselho Tutelar encaminha para o CRES, para o CRAS, que são os órgãos que oferecem serviços, que acompanham, encaminha para a APA, o CAPS, mas aí a família não adere, porque também a família tem que querer essa mudança, né? Ninguém muda se não quiser, né? Infelizmente. E aí, quando não esgota todas as possibilidades, aí informa o judiciário determina o acolhimento. Aí vai parar lá com a gente. Esse é essa é uma parte do processo É a parte do de processo, isso, de acolhimento. acolhimento. Muitas vezes o conselho não aguarda o judiciário determinar, porque aí é uma situação urgente, não tem como esperar, isso é no meio da noite, na madrugada, no final de semana, aí não tem como acionar o judiciário, aí manda lá para a casa de acolhimento, a gente recebe, e aí posteriormente eles encaminham e o juiz determina oficialmente o acolhimento. Mas a criança, a criança ou adolescente que tiver em situação de risco eminente, ela tem que ser imediatamente levada para uma proteção. E aí, quando eles não encontram uma família, um familiar, alguém que possa garantir essa proteção, aí vai para a casa de acolhimento. A gente que está ali na delegacia todos os dias, né, lidando com as ocorrências, a gente sabe um pouco do que a Fabiana está falando, dessas situações que acontecem na noite, na madrugada, que coloca em risco a vida da criança e do adolescente. Recentemente você esteve lá acompanhando uma situação também, né? É, pois é, infelizmente é um dos nossos acolhidos, né? Decidiu se evadir da casa, já algumas vezes ele vinha fazendo isso e cometeu alguns atos infracionais. E aí, na quarta-feira, ele cometeu mais um ato infracional e foi encaminhado hoje para o CENIP, que é a antiga FUNASE. Ele vai passar 45 dias lá, e aí, após os 45 dias, ele retorna para a casa de acolhimento. E aí a gente vai ver como é que a família, porque a família teve uma reação bem diferente. A família agora viu que precisa ajudar, porque a gente tenta, mas muitas vezes a família não quer receber o adolescente, porque dá trabalho, etc. Aí vai protelando a estadia dele lá na casa. E como a gente não pode obrigar pai e mãe a querer o filho, a gente fica com ele até os 18 anos. Só precisa passar 5 anos lá, porque a família não quer e vai passar. E aí, depois que ele foi apreendido, a família teve um choque de realidade, foi visível, mexeu muito com a família. Eu acredito que agora eles vão querer nos ajudar a ajudá-lo. E a nossa esperança é que, quando ele retornar nos 45 dias, a família possa estar de braços abertos, como foi dito, para recebê-lo e a gente tentar restaurá-lo, que ele possa caminhar para o lado bom, né? Que o lado do crime, infelizmente, ele não compensa. E a gente conversou muito com ele, mas infelizmente são as escolhas, né? Cada um escolhe o que quer para si. Ô, Fabiana, quando vocês chegaram a conversar com esse adolescente, o que que ele dizia praticamente? Pois é, esse caso é um caso que ele já está lá há mais de um ano, né? Esse adolescente, ele desde sempre ele tem um transtorno, um TOD, transtorno opositor desafiador, que é um transtorno de conduta, né? Ele sempre busca fazer coisas que contrariam as pessoas. E trabalhar com adolescente é difícil, e com um transtorno desse é bem complicado. E aí, quando ele chegou na casa, por conta do Eu cheguei a conflito, conhecer? eu creio que sim. Era um rapazinho que tinha lá. Era o maiorzinho que tem. Ele era o mais velho. Sim. E aí, hoje ele tem 15 anos.
ele começou a se conflitar muito com a mãe, muitas vezes ele perdia o equilíbrio, agredia a mãe, verbalmente, tentava agredir fisicamente, mas nunca chegou a agredir. Então, por causa do conflito familiar, foi o que levou ele para a casa de acolhimento. E aí, durante todo esse período de quase 2 anos, a gente foi trabalhando com a família, tentando fazer com que a família recebesse ele no final de semana, a família fosse visitar, só que a família é bem resistente. Não, eu não quero ele, porque ele não me obedece, ele é agressivo. Enfim, ficou insistindo em não recebê-lo. Teve várias audiências, né? Teve 2 audiências durante esse período, e nas 2 audiências, a família relatava na audiência para o juiz que não queria ele daquela forma. Aí o juiz, para não deixar ele em situação de risco, porque existiam outras situações de ameaça, né? Os pais, quando perdem a cabeça, eles falam bobagem, a gente sabe que não vai fazer, mas fala. Aí falou para o conselho tutelar, falou na delegacia, aí quando isso é registrado em documento, para o juiz isso é verdade. Aí o juiz segura um pouco mais, aí pede para a gente trabalhar a família, trabalhar a família, trabalhar a família. E a gente insistindo, insistindo, insistindo. E a família Trabalhar, rejeitando, rejeitando, rejeitando. trabalhar no psicológico de todo mundo. E aí a gente conversava muito com ele, ó, não faz isso. Não é porque a minha mãe não gosta de mim, isso que ela gosta, é porque ela está confusa, tenha paciência. Tente, quando estiver com ela, se comporte, obedeça, mas Mas ali dentro da casa de acolhimento, ele era agressivo também ou só era agressivo. era Ele agressivo chegou a também? agredir uma menina fortemente, infelizmente a gente teve que levar para a delegacia, porque a gente não pode aceitar, né? Adolescente a partir de 12 anos já responde. E aí a gente não pode aceitar agressão, porque se a gente deixar, ele vai agredir as outras crianças e aí vai perder o controle, né? Então, ele agrediu fortemente por causa de uma brincadeira, ele empurrou a menina na mesa, a menina se machucou toda. Então, foi bem sério. E ele desrespeita, tem aquela questão, não foi ensinado a respeitar adultos, chama muito palavrão, qualquer coisa que for contrariado, não faz isso, empurra as crianças, aí, aí quando a tia reclama, aí ele agredir ela, vai não sei para onde, aquele monte de palavrão, aí isso também é desrespeito, a gente não pode aceitar, porque eles estando lá, eles estão para ser protegidos, ser cuidados, mas também a gente tem que manter a ordem, eles têm que entender que precisam respeitar. Até porque tem crianças Tem menores. crianças menores. E aí a gente sempre conversa, sempre conversa. Eu sou um pouco dura na queda, falo sério, tento impor. Eles têm muito respeito, né, por a gente. Mas quando a gente não está lá, aí, tia Fábio não está, eu vou brigar, vou arengar, vou xingar. Mas aí, infelizmente, também é a questão de um adolescente confuso, que se sentiu abandonado pela família e achou que, não, eu vou buscar minha própria vida. Aí começou a se evadir, a furtar a bicicleta, Ou até mesmo chamar a chamar a atenção atenção da de uma família, forma negativa, né? negativa, né? E a gente sempre conversou com ele, a gente colocou ele em aula de música, no projeto Novo Século, na Associação do Bairro São Jorge, tudo. A gente colocou ele para trabalhar num projeto social como voluntário remunerado, ia ganhar R$ 200 por mês. A gente fez de tudo, mas infelizmente ele só, não, eu não quero, eu quero sair. Aí pulava um muro altíssimo, vendo a hora de se machucar, porque a gente não pode segurar, porque infelizmente lá eles não estão trancados. Quando a gente abre a porta para sair com as crianças, para ir para o parque, ele corre e foge. Imagina um rapaz de 16 anos, a gente sai correndo atrás. Não tem como, né? Porque assim, ele tem que querer também ser cuidado. Aí não tem, tem gente que diz assim, mas a casa tem que ter portão, tem que ter. Inclusive, era a fala da família: bota uma cerca elétrica, não sei o quê. Ele não pode. Eles não estão presos lá. Eles estão lá não é para ser punidos, eles estão lá para ser cuidados. Então, eles também têm que querer isso. Isso é uma das coisas que as pessoas pensam, é que a casa de acolhimento é uma funase, Na né, da FUNASA de vida. criança. E não é. E aí a gente sempre fala sobre isso. Olha, eles não estão presos.
A gente leva para o Parque Florestal, que é bem pertinho, né? Não posso passar o endereço, mas é ali próximo. A gente vai para o Parque Wellington também. A gente vai para a Rua 29. A gente leva para o Natal Encantado. E eles têm que saírem. As adolescentes vão sozinhas para o centro, comprar açaí. Elas têm que ter uma vida normal, como toda criança, toda adolescente tem que ter. E não ficam ociosos. Não ficam ociosos. A gente tem uma brinquedoteca lá nos fundos da casa para eles brincar. A gente leva para o serviço de convivência, de fortalecimento de vínculo, que faz umas atividades, que é um projeto social do governo. Eles participam do projeto social das entidades que tem em Santa Cruz. Então, assim, eles estão sempre em atividade. Eles têm que sair. Eles não podem ficar na casa, eles não estão presos lá. Né? E o fato desse adolescente é porque ele não quis, infelizmente. Mas, assim, às vezes, né, eu acho que é necessário um choque de realidade para que ele possa entender que onde ele está hoje não tem uma cama confortável, não tem ar-condicionado, como é na casa, não tem comida certinho, 5 vezes por dia. Né? Então, a gente está na expectativa que ele retorne com outra E o mentalidade. melhor que era o acompanhamento psicológico, É, né? que, inclusive, mesmo ele estando lá no CENIP, nós da Casa de Acolhimento ainda vamos continuar acompanhando ele lá. A gente vai semanalmente fazer visitas a ele e oferecer à família se quer participar das visitas para não perder o vínculo também. Bom, Mas muito esse é um processo importante. que tem que fazer, né? A gente É não um, pode desistir deles. Né? Tem gente que diz, adolescente, deixa para lá. Não, a gente não pode desistir, porque é um ser humano em formação, confuso, que precisa de ajuda. Ao invés de a gente criticar, a gente tem que ajudar, dar meios para que ele possa pensar, não, eu tenho futuro, eu tenho capacidade, eu vou conseguir. Era sempre essa fala que a gente passava para ele. Mas, às vezes, precisa passar por aquilo ali para poder entender e ver qual é o melhor é. caminho, né? E de repente, quando sair dessa fase do aborrecente, né? Pois é. Do aborrecente, ele aprenda a entender os próprios sentimentos, as Uhum, formas como ele buscava lidar com eles pois e é. tudo mais. E as experiências também, elas ajudam a gente a amadurecer, né? Eu acredito nesse adolescente. Ele tem um potencial, ele é muito inteligente. Ele só precisa, acho que desse choque de realidade para ele ver que esse caminho que ele queria seguir não vai ter nenhum benefício para ele. Pelo contrário, só vai ter prejuízos, né? E ele sabe que tem várias outras oportunidades esperando por ele quando ele retornar, porque ele ainda não vai retornar para a família, ele vai continuar na casa de acolhimento. Nessa situação em específico, o juiz disse quanto tempo ele passaria lá? Não, na verdade é como a gente vem trabalhando, eh, a gente depois que eu estou na casa, graças a Deus, a gente conseguiu a gente teve a sorte de ter um juiz muito atuante na vara da infância, doutor Leonardo, e também um promotor que nos ajuda bastante, que é o doutor Tiago, porque sem essa presença do judiciário, da promotoria, a gente não consegue caminhar. Porque a gente está lá para fazer tudo caminhar, mas aí quem vai dar a decisão é o judiciário, né? Então, nessa situação específica, o juiz determina nas audiências. Quando tem audiência, que as audiências são lá na casa de acolhimento, o juiz, o promotor, o defensor, eles vão direto para lá, passam o dia inteiro na casa e eles fazem as audiências lá. Aí eles vão acompanhando a gente, a cada 2 meses a gente manda relatório das situações de todos os acolhidos para ele, e ele de fato lê. É muito interessante, porque é muito difícil um juiz sentar para ler 20 relatórios de 20 de 20 acolhidos. E esse juiz, ele faz isso. Quando ele chega na audiência, ele já sabe a situação de todo mundo, e aí a gente também dá as opções. Olha, doutor, essa família aqui, ela está apta a receber fulaninho. Essa família ainda não está. Quando a família ainda não está, e ele vai deixando lá até a gente conseguir. Só que aí vai chegar um momento que o juiz vai ter que decidir. Ou esse acolhido retorna para casa, ou vai pedir a destituição do poder familiar, que no caso quem pede é o Ministério Público. Pede a destituição do poder familiar para que esse acolhido ele vá para a lista de adoção. E aí a família fica de lado, e aí a gente começa a trabalhar possíveis famílias para adoção, e ele tem um lar. Né? Mas aí, em muitos casos, a maioria dos adolescentes eles ficam lá até completar 18 anos.
Quando acontece essa questão da destituição do poder familiar, que é onde a criança está apta para adoção, né? Quebra-se esse vínculo da questão das visitas e tal dos pais? É, tem que quebrar, infelizmente, porque se permanecer as visitas, a gente vai estar dando uma falsa Esperança. esperança. Como é que eu estou visitando? Minha mãe está me visitando, só que ela não tem mais direito sobre mim. Eu não vou retornar para ela até enquanto eu estiver menor, entendeu? Aí tem que cessar. Tem que cessar o fortalecimento de vínculo para que a gente possa abrir a porta para aquela família que tenha interesse e que vai ser indicada pelo judiciário para estar adotando essa criança ou adolescente. E isso é trabalhado no psicológico da criança também. Também. Porque geralmente quando esse vínculo ele é quebrado, não é de um dia para o outro. É uma questão de muitas tentativas e a família não quer. A família demonstra que não quer quando ela deixa de procurar na casa. Aí ninguém vai visitar, a gente não consegue contato, a gente vai na casa, a pessoa se mudou, não tem telefone. Então a gente não consegue encontrar ninguém, nem família extensa, nem ninguém liga para casa, nem ninguém procura. Então, Vocês já lidaram com casos assim. sim. E aí a gente não tem para quem procurar. Não tem ninguém que procurou aquela criança, aquele adolescente. Então, eles mesmos já internalizam que não tem ninguém. Então, eles passam a não perguntar, eles passam a não sentir falta. Porque como a gente tem umas agendas bem intensas para manter eles bem ocupados, porque já tiveram tanto sofrimento lá atrás, aí tem que Sim. manter ocupado, ofertar um monte de coisa. A gente tem algumas pessoas da cidade que nos ajudam, pagam pizza na pizzaria, dono de pizzaria, manda a gente levar eles, a gente faz aquela festa. A gente fez esse ano passado a feira do empreendedorismo para eles. Foi muito legal, a gente convidou várias pessoas da secretaria para participar, eles confeccionaram docinho e venderam dinheiro para eles mesmos. Depois comprar lanche, aí vai para o mercado, compra lanche, vai tomar açaí. Então a gente faz com que a vida deles seja uma vida mais normal possível. E pela falta da presença da família, acaba que eles se acostumam e aí eles vão, e aí a gente começa a trabalhar isso junto com a psicóloga, com a equipe, que pode ser que apareça uma família para adoção, o que é que eles acham. A gente começa a trabalhar isso aos poucos. E aí, aos poucos, eles vão internalizando que é somente eles e Deus. E eles acabam se conformando que só vão sair de lá com 18 anos para morar sozinhos. A maioria deles já pensam assim. Vocês não têm conhecimento de quantas crianças, assim, quantas pessoas estão numa lista de adoção, ou se na região tem gente interessada nessa questão. Vocês não têm conhecimento Não, disso. infelizmente não, porque isso é um processo todo no Poder Judiciário. A gente não tem nenhuma informação acerca disso, a gente não sabe, a gente não tem acesso. Também até que a gente não pode nem se informar muito, que a gente não pode direcionar. Né? Esse é todo um procedimento que é realizado pelo Poder Judiciário. Entendi. Sobre os desafios enfrentados, atualmente, o que você considera que é um desafio lá na casa de acolhimento? Pois é, o maior desafio que eu encontro é justamente para a gente tentar mostrar para as famílias que tiveram as suas crianças retiradas por conta do alcoolismo e da drogadição, fazer com que eles entendam que eles precisam abdicar desse vício para poder restabelecer a vida deles, para receber essas crianças e adolescentes de volta. Esse é o maior desafio, porque é bem dolorido quando uma família perde suas crianças, né? Porque independente de você ser usuário, você ser alcoólatra, existe um afeto, né? De mãe e pai, isso aí é natural. Mas é mais difícil para eles deixar o vício, porque isso é uma coisa que não foi de agora, né? Tem pais e mães que são viciados desde lá atrás, antes de ter filhos. E aí é o mais desafiador. A gente tem um grupo lá de irmãos, de 4 irmãos, que eles já estão lá há 4 meses. A família não consegue visitar por conta do vício. Então, assim, é muito complicado. Eles às vezes perguntam pelos pais, o maiorzinho, mas tem uma bebê lá que não, acho que nem lembra, mas nunca teve
a imagem esse da mãe. contato, né? É. Então, assim, é bem difícil, isso é o mais dolorido, é a gente trabalhar essas famílias para que elas possam entender que elas precisam mudar para receber essas crianças de volta. Aí, como demora muito assim, a gente perde um pouco, assim, a gente fica um pouco angustiado, porque a qualquer momento o juiz pode dizer, olha, vamos, não vamos mais insistir, porque a família não quer, vamos colocar para adoção. Se demorar muito, muita gente não se interessa por criança maior para adoção. Sim. Aí acaba que os meninos vão ficando lá até 18 anos. Aí a gente fica nessa angústia. Se a gente espera a família não quer, se a gente comunica o juiz que a família não quer, o juiz parte logo para a adoção. É muito delicado, porque a gente também tem que ter cuidado se a gente vai ou não pedir a destituição do poder familiar, porque a gente tem que ver também se aquela família ela precisa de mais suporte, o que é necessário, mas é bem difícil. Realmente é muito complicado e muito delicado, porque quando se fala em vícios, né, por droga ou álcool, qualquer coisa, eles são, de certa forma, um anestésico. A gente não vai falar somente do vício em si. O que será que essa mãe ou esse pai está tentando anestesiar da vida dele, É, tem algo né? por trás, Algo né? por trás. O que ele não consegue lidar? Muitas vezes, inicialmente, por exemplo, o álcool você usa inicialmente aqui uma dose para relaxar. Depois a pessoa está tentando anestesiar a alma por inteiro, É verdade. né? É. Por quê? O que é que te faz querer isso para você? Vamos É. tratar o que está por trás. É, Qual e é a na dor que está por verdade, às trás? vezes é uma vida inteira. É, É uma vida inteira de sofrimento lá atrás. Aquela mãe, ela foi abusada lá atrás, foi abandonada lá atrás, sofreu violência lá atrás. Então, assim, é uma série de coisas que é muito difícil de trabalhar isso no ser humano, para que de repente ele, não quero mais usar, tá, vou ficar de boa. Mas é difícil, né? Porque tem todo um histórico, isso não é de uma hora para outra. e para curar tem que colocar o dedo na ferida, né? Pois é. As pessoas que elas estão nessa condição, elas têm que buscar se entender e logo em seguida ir para essa questão do tratamento. É, pedir ajuda, né? Pedir ajuda que existe, mas a ajuda só existe para quem procura, né? Tem gente que diz assim, vamos, quando tem um adolescente que é usuário, que está dependente químico, aí muitos pais chegam, né? Aí dizem, olha, vamos internar. Não tem essa opção. Só se ele quiser. Se ele dizer, não, eu quero me internar, que eu quero trabalhar isso, eu quero melhorar, aí existe entidades que recebem adultos, adolescentes, para tratamento de dependência química. Mas se o adolescente ou o adulto ele não quer, é muito difícil, não tem um internamento compulsório, é muito difícil, não existe mais. Aí não tem como a pessoa se curar de algo que você não quer. Mas é difícil também a pessoa trabalhar isso numa pessoa que tem uma vida de sofrimento, que a encontrou nas drogas um alívio É, para esse problema, nesses problemas todos. Você convencer aquela pessoa que ela precisa mudar. É bem fazer ela desafiador, encarar, né? é As bem coisas que difícil. aconteceram. Pois é. É, a sociedade compreende o papel de uma casa de acolhimento ou vocês acham que ainda tem um certo preconceito? Existe muito preconceito, né? Uma vez a gente estava tentando contratar uma pessoa e ela disse que não ia, Deus me livre. Nós só tem marginal. E não é assim, né? As crianças e adolescentes que estão lá tiveram o direito violado, foram negligenciados de alguma forma, sofreram alguma violência sexual, alguma violência física, alguma violência psicológica, né? Várias situações, por isso que estão lá. São adolescentes e crianças que precisam de cuidados. Não são marginais, como as pessoas pensam. É que, inclusive, quando tem um adolescente que comete ato infracional, como a gente acabou de falar, ele vai ter que ir para a FUNASE para responder pelos seus atos. Que adolescente já responde, né? E a gente permanece depois com ele no objetivo de ajudá-lo, mas se ele continuar cometendo atos infracionais, ele vai voltar para a FUNASE, que não é o local para ficar na casa de acolhimento. Então, a casa de acolhimento é um lugar de amor, de acolhida, de carinho. Muitas pessoas de várias igrejas fazem visitas lá, levam presente, faz festinha,
leva oração. A gente sempre está ofertando isso porque eles também têm direito às suas crenças, né? A estar em contato com a comunidade como um todo. Então, essa questão de, na casa de acolhimento, na casa de passagem, como a gente fala, é a casa de marginais, não é isso, pessoal. Essa é uma casa de crianças e adolescentes que precisam ser cuidados. E lá é o melhor lugar para acolhê-los. A gente dá amor, a gente faz de tudo. É tanto que, quando eles vão sair de lá, é muito sofrimento para todo mundo, tanto para a gente quanto para eles. Porque eles passam muito tempo lá e se apegam. Vem uma convivência de anos. Pois é. Recentemente, uma das acolhidas de 5 anos, ela olhou para mim e disse: Tia, eu não quero mais ir para casa da minha mãe. Porque aqui tem uma cama quentinha para eu dormir, tem uma comida gostosa para eu comer e eu vou para a escola. Então, coisas simples, né? Isso emociona muita gente, porque é muito forte uma criança de 5 anos falar que tem uma caminha quentinha para dormir. Então, Ter essa compreensão. a gente observa que isso foi uma realidade para ela. Ela não tinha essa caminha quentinha para dormir, ela não tinha a comidinha para ela comer. E ela não ia para a escola. Né? E ela não fala na mãe. Ela, quando a gente fala, tu quer ver tua mãe? Eles, não, tia, aqui está tão bom. Quero ir para casa da minha mãe. Né? Então, são coisas que a gente sabe que marcou a vida deles. São crianças que precisam de atenção e de amor. E geralmente quando vocês pegam uma criança ou um adolescente que foi violado, que passou por violência ou algum tipo de agressão, como é esse processo? Quando existe agressão física ou sexual ou psicológica, né? De pronto, a gente já, quando a gente chega que a demanda chega com essas informações, a gente já encaminha para os setores da saúde para ter um acompanhamento sistemático, né? A saúde sempre dá prioridade para as crianças da casa de acolhimento, porque são realmente prioridade. E aí eles começam um acompanhamento psicológico, tanto dentro da casa quanto clinicamente nos serviços de saúde. Só que a gente também, porque existe a lei também, né, a Lei 13.431, que ela proíbe que a criança seja ouvida mais de uma vez. Ela proíbe que conselho ouça a criança vítima de violência, delegacia. Só quem pode fazer essa oitiva é uma equipe técnica apropriada, indicada pelo Poder Judiciário. Seria o depoimento O acolhedor. depoimento acolhedor. E aí a gente evita falar do problema, a gente se coloca lá, se olha, quando você quiser conversar, alguma coisa está incomodando, você pode procurar as tias que a gente conversa. Mas aí quando eles se sentem confortáveis, eles falam. Inclusive tem uma menina lá com a gente, ela está lá acho que há uns 4 meses. Ela fala pouco, ela quase não fala, mas a gente sente que tem alguma coisa por trás, porque ela foi acolhida por conta de um conflito familiar. Mas nós da casa, pela experiência que a gente acredita que tem algo mais, foi algo a mais. Né? Ela tem um padrasto, e ela não gosta do padrasto, e a mãe também não quis mais visitar a filha. Então a gente acredita que tem algo por trás, só que ela não consegue falar. Então a gente também não pode ficar insistindo, deixa ela à vontade. E a gente está aguardando o tempinho dela, mas a gente deixa ela bem confortável, porque isso é uma coisa que faz ela sofrer, para que a gente vai estar, né, insistindo. Exatamente, Fabiana. Você tocou no ponto-chave que, inclusive, o judiciário ele traz, né? Não fazer esse processo de revitimização. Pois é, que é proibido por lei, né? A gente não pode. E aí, quando tem o depoimento acolhedor, por exemplo, no caso específico dessa menina, não tem a denúncia, entendeu? Ela não conseguiu falar se há alguma coisa. E aí, até o dia que, não sei se ela vai querer falar um dia ou não, ela vai estar, a gente está preparando ela para voltar para a família do pai. E ela está bem feliz, mas a gente sente que tem alguma coisa por trás. Pronto, essa criança de 5 anos que falou da caminha quentinha, ela recentemente participou de um depoimento acolhedor. Ela e um irmãozinho de 3 anos. Eles sofreram violência sexual por parte de um amigo da mãe, que na verdade era namorado da mãe. Né? E a mãe usuária, o amigo drogava a mãe para abusar as crianças, a mãe drogada. Né? Então, eles participaram do depoimento acolhedor e continuam lá na casa. Eu acho muito difícil eles retornarem para a mãe, porque a mãe não procura. Aí é bem complicado, bem delicado mesmo.
Aí a gente deixa eles à vontade. Criança é bem espontânea, mesmo quando ela fala, Sim, sai do nada. sai do nada. Aí a gente muda de assunto, né? Chama ela para brincar de outra coisa, pra não ficar revivendo, né? Porque deve ser muito doloroso, né? A gente nunca passou, mas a gente fica imaginando o quanto é doloroso para uma criança ter que estar lembrando de violência sofrida, né? Não é fácil. Atualmente, vocês contam com assistência do governo? A gente sabe que o poder judiciário é crucial nessa questão, mas Sim, tem assistência do governo, sim, tal, sim. município? A Casa de Acolhimento ela é gerida pelo município, pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente tem toda a assistência que a gente precisa, toda a questão administrativa, alimentação, água, luz, a casa é alugada, a equipe inteira, toda custeada pelo município. E sempre que a gente precisa, eles estão sempre portas abertas, graças a Deus, a gente não tem dificuldade. Eles fazem acompanhamento sistemático com psicólogo, com psiquiatra, alguns tomam remédio controlado por causa da violência sofrida e deixou transtornos assim, de ansiedade, precisa de medicação. Semanalmente eles vão para dentista. A gente tem parcerias com a Fundação Pazuzinha, que ajuda muito, que tem dentista lá. Aí a gente Uhum. leva as crianças para fazer tratamento dentário. O AME infantil sempre disponibiliza psiquiatra, neuro, psicólogo. Então, a gente tem todo um suporte. A Secretaria de Educação, todos estão matriculados nas escolas e nas creches. Eles participam de todos os projetos. Todos os serviços que tem no município, eles participam. Então, a gente tem muita sorte. Graças a Deus, eu sou muito sortuda, porque fui trabalhar num lugar que é desafiador, mas tem muita gente que está ali para ajudar. Recentemente, a gente conseguiu, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa de Dona Ivone, conseguiu para a gente um carro novo, um carro maior, que a gente tinha um carro pequeno, a gente conseguiu um carro de 7 lugares, um carro do ano, novo, porque a gente precisa também ter um carro grande para poder levar para a escola, que é muita gente. Sim. Tem que ser um carro que ofereça conforto, segurança, porque a gente tem que levar com calma e dar 2, 3 viagens, mas a gente leva todo mundo para a escola. Apesar que eles não estudam todos no mesmo turno. Alguns estudam de manhã, outros estudam à tarde. Aí a gente está com esse presente lá, ganhamos um carro novo. Então, isso é muito bom. A gente se mudou recentemente também, porque quando você foi lá, Era fazia em outro poucos local. dias, não era naquele mesmo lugar. A gente tinha se mudado fazia poucos dias, que a gente era em outra casa, bem deteriorada, que aí quando eu cheguei foi um pedido meu para a secretária, por favor, ajuda a gente, pode ter uma casa Uhum. melhorzinha. E aí ela atendeu o nosso pedido, e a gente está nessa casa que ela é maior, é mais confortável, né, os meninos, É a mesma que eu fui. a mesma que você foi. E aí, recentemente, a gente conseguiu uma brinquedoteca com o Poder Judiciário também. A gente está montando uma brinquedoteca com os brinquedos para as crianças. Conseguimos computadores com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem 2 computadores à disposição deles para eles estudarem. E brincar também um pouquinho, que eles também gostam de brincar, de jogar um pouquinho de videogame. Então, a gente tem, graças a Deus, um suporte muito bom. Mas também tem que ser, né? Porque já é desafiador o trabalho. E imaginar trabalhar numa casa de acolhimento, que já é bem complicado, sem ter o suporte, fica bem difícil. Mas a gente tem suporte, graças a Deus. Quando eu cheguei lá, o pessoal comentava, o pessoal da casa, da equipe, que só tinha audiência 2 vezes por ano. Depois que a gente conseguiu melhorar o diálogo entre o judiciário, a casa de acolhimento, entre a promotoria, a casa de acolhimento. E aí, graças a Deus, ano passado a gente teve 6 ou foi 7 audiências. Conseguimos acelerar vários processos. Esse ano a gente já vai ter uma audiência agora em abril. Essas audiências são muito esperadas, porque é quando a gente vai saber se o juiz vai dar aquela oportunidade de eles retornarem, porque também há aquele trabalho lá atrás, que a gente trabalha lá atrás para preparar a família. Hoje, a gente tem uma expectativa de que 4 crianças e 2 adolescentes retornem para a família. Então, a gente está nessa expectativa, eles também ficam bem ansiosos quando vai ter audiência. A gente fala para eles que vai ter audiência, o porquê que vai ter audiência, para que é. Eles sabem de tudo que acontece na casa, porque tudo diz respeito a eles, eles têm que saber. Dessas 4 crianças e desses 2 adolescentes, todo mundo apto para Para voltar voltar para casa. para casa. A gente está bem feliz, porque é sinal que deu certo, né? O trabalho fluiu, mas ainda assim, quando eles saem da casa, eles continuam sendo acompanhados pela equipe do CREAS,
que é um serviço que tem no município, e também pela equipe do judiciário. A casa cessa o acompanhamento, mas a gente mantém contato com essas pessoas por tanto tempo, que aí depois que eles saem, eles ainda ficam pedindo ajuda da gente, e a gente tenta ficar acompanhando, nem que seja de longe, para ajudar. O objetivo é esse, é ajudar. Eu gostaria de parabenizar você, né, pelo trabalho excelente que você Obrigada, desempenha aqui na Casa de Acolhimento há um pouco mais de um ano, né? E é um trabalho de extrema importância verdade. que impacta na sociedade. A gente tem que ter noção do que a gente vai ajudar a construir para a sociedade, não é isso? Verdade. E eu fico muito grata, né, porque eu agradeço muito a Deus por ele ter me escolhido para fazer isso, porque é bem desafiador, às vezes a gente tem uns perrengues e outros, as famílias dão trabalho, a gente se decepciona, porque a gente vai andando, chega no caminho, aí a mãe estava sem beber, aí volta a beber, aí volta a estaca zero, aí se muda, vai morar num bar, ai meu Deus, como é que tu é alcoólatra, vai morar num bar, criatura. Mas a gente não desiste, né, aquela persistência, e eu sou grata a Deus por poder fazer isso, poder doar um pouquinho do que Deus me dá para eles. De É muito bom. conhecimento, de sabedoria, de É vivência de verdade. vida, Isso tudo. tudo é muito importante, né. E a gente como ser humano, eu penso que nós viemos para essa terra para a gente fazer isso, para a gente se doar. A vida já é tão boa para a gente, né, então vamos fazer um pouquinho pelo outro. Então isso é muito bom. Eu gostaria de agradecer também você ter aceitado o convite para Imagina, esclarecer mais para as pessoas, né, que não têm conhecimento ou que têm um certo preconceito, para é a gente verdade. mostrar que é um trabalho desempenhado com excelência, com muito cuidado e tudo É. mais. Pois eu que agradeço a você o convite. Fico muito feliz quando você entra em contato, porque a gente precisa de ter mais esses espaços para a gente falar sobre isso, né? A gente está até tentando criar um Instagram para a gente postar algumas coisas que a gente possa postar. A gente não pode mostrar os rostinhos, mas a gente pode mostrar o que a gente faz. A gente está nessa luta e eu fico muito feliz de você convidar a gente para falar sobre isso. Você sempre será bem-vinda lá. Quiser aparecer lá, seja bem-vinda. E a gente fica feliz, espero que a população tenha uma outra visão da casa de acolhimento, saibam que são crianças e adolescentes que precisam também de uma visão positiva da população, da sociedade, porque eles também fazem parte dessa Já tem sociedade. energia negativa demais, né? Pois é, então a gente precisa dar as mãos e ajudá-los. As pessoas que querem visitar podem entrar em contato comigo, a gente agenda um dia. A gente limita a quantidade de pessoas, mas as pessoas podem visitar, levar presente, levar o de Páscoa, minha gente chega na Páscoa. É, como Enfim. faz para entrar em contato, Fabiana? Pois é, posso deixar meu contato? Pode sim, pode falar. Meu contato é DDD 81 99485 4506, esse é o meu WhatsApp, pode falar comigo. Eu quero doar uns brinquedos, quero doar roupa, eu quero levar kit de material de limpeza. A gente tem, o município ele oferta. Mas aí, se quiser fazer um carinho, uma roupinha nova, né, um shampoozinho novo, essas coisas eles gostam, uma balinha, um pirulito, é sempre bem-vindo. Eles vão ficar muito felizes de receber as pessoas lá. Sim, sim. Eu vou encerrando por aqui, né? Agradeço a você que nos acompanha aqui no Conexão em Foco. É sempre muito importante a sua audiência. Sou muito grata por estar apresentando mais um episódio com essa temática. É o segundo episódio e com uma temática muito importante e muito honrada em ter a Fabiana aqui falando sobre isso. E o episódio completo você acompanha aqui no YouTube, recortes através do Instagram e até o próximo episódio. Um beijo no coração de todos vocês que acompanham a gente aqui no Conexão.